O que acontece quando um hospital psiquiátrico é construído sobre uma vala comum? Pior, uma vala comum usada para isolar dezenas de milhares de vítimas da peste negra. O resultado é um lugar tão perturbador que o governo italiano proibiu a visitação pública. Um lugar conhecido como a Ilha dos Mortos, e ela é só o começo da nossa investigação. Deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque os lugares que vamos visitar hoje desafiam a lógica e o que entendemos por realidade. Ativa o sininho porque você não vai querer explorar esses locais sozinho. Nós sempre ouvimos histórias de fantasmas. Uma casa velha no fim da rua, um barulho estranho no sótão. Mas existem locais no mundo onde o horror não é uma história. É a própria fundação do lugar. Lugares onde a tragédia se impregnou nas paredes, no solo, no ar. E hoje vamos visitar os mais infames deles, começando por um que é sinônimo de tristeza. Vamos para o Japão. Aokigahara, conhecida como o Mar de Árvores. É uma floresta densa, assustadoramente silenciosa, aos pés do Monte Fuji. O silêncio ali é diferente. A lava vulcânica que forma o solo absorve o som. Você mal consegue ouvir o vento. O que você ouve são outras coisas. Aokigahara tem uma reputação trágica. É um dos locais com maior índice de suicídio do mundo. As autoridades locais pararam de divulgar os números exatos para não encorajar mais pessoas. Mas o que torna esse lugar verdadeiramente bizarro não é apenas a tragédia humana, é o que ela deixa para trás. Investigadores e guardas florestais que patrulham a área relatam coisas inexplicáveis. O primeiro sinal de que algo está errado. Bússolas e aparelhos de GPS param de funcionar. A explicação oficial diz que é por causa dos depósitos de ferro magnético no solo vulcânico. Mas os locais dizem que é a floresta desorientando quem entra, propositalmente. E depois vêm os sussurros. Dezenas de relatos de pessoas que ouvem seus nomes sendo chamados, vindos de árvores onde não há ninguém. O folclore japonês fala dos yurei, espíritos vingativos ou tristes que ficaram presos ali. Testemunhas afirmam ter visto vultos pálidos entre as árvores, sempre no canto do olho. Você teria coragem de entrar lá, sabendo que o próprio chão tenta te confundir? Comenta sim ou não. O governo coloca placas na entrada, não de não entre, mas de pense na sua família, procure ajuda. Mesmo assim, muitos entram. E muitos, documentado, nunca mais saem. Mas nem todo lugar assombrado é sombrio e abandonado. Às vezes o horror se esconde no luxo. Vamos para o Colorado, Estados Unidos. O Hotel Stanley. Um resort magnífico nas Montanhas Rochosas. Um lugar que parece saído de um cartão postal. E, de fato, ele saiu de um livro. Foi uma noite nesse hotel, especificamente no quarto 217, que inspirou o autor Stephen King a escrever O Iluminado. E a inspiração não veio do nada. O Stanley é considerado um dos hotéis mais ativos paranormalmente da América. A história conta que os fundadores, Freeland Oscar Stanley e sua esposa Flora, nunca realmente deixaram o local. Hóspedes e funcionários relatam ver F.O. Stanley vagando pelo saguão ou pela sala de bilhar, como se ainda fosse o dono. E o mais famoso, o som de piano. Flora costumava tocar. Até hoje, em noites silenciosas, funcionários relatam ouvir as teclas do piano da sala de música tocando sozinhas, melodias antigas ecoando pelos corredores vazios. Mas o epicentro é o quarto 217. Em 1911, uma camareira chamada Elizabeth Wilson sofreu um acidente grave ali, uma explosão de gás. Ela sobreviveu, mas parece ter voltado ao trabalho após a morte. Hóspedes do 217 relatam que, ao voltarem para o quarto, encontram suas malas desfeitas e suas roupas guardadas. Luzes acendem e apagam. Objetos se movem. Mas espera, tem algo estranho aqui. Fantasmas que arrumam o quarto? Parece quase útil. Só que os relatos não param aí. Outros quartos têm histórias mais sombrias. O quarto 401. Hóspedes relatam a sensação de mãos invisíveis puxando seus cobertores e até mesmo de alguém tocando seus cabelos durante a noite. O quarto 428.
O fantasma de um cowboy é visto perto da janela, olhando para fora. E o mais perturbador, os corredores do quarto andar. O som de crianças correndo, risadas. Mas quando os hóspedes abrem a porta, o corredor está vazio. O hotel abraça essa fama. Eles fazem tours fantasmas. Mas muitos funcionários que trabalham no turno da noite, limpando esses corredores, pedem demissão. Eles dizem que o que viram não era parte de tour nenhum. Você acha que isso é coisa de filme americano? Que o Brasil não tem esses lugares? Você está enganado. O Brasil tem locais onde a história é tão densa que o passado transborda para o presente. E vamos começar por um ícone de São Paulo, o edifício Copan, a obra-prima de Oscar Niemeyer. Uma cidade vertical com mais de 5.000 moradores. Um colosso de concreto no centro da capital. E como toda cidade, o Copan tem seus segredos. Nas últimas décadas, especialmente com a revitalização do centro, o prédio voltou às notícias. E não só pela arquitetura. Moradores antigos e principalmente funcionários da limpeza que trabalham de madrugada começaram a relatar fenômenos bizarros. O Copan tem corredores longos, curvos, onde você não vê o fim. E é nesses corredores que os relatos se concentram. Vultos, sombras que passam rápido no canto do olho. Funcionários relatam estar limpando um andar e ouvirem o elevador ser chamado. Eles vão verificar e não há ninguém. O painel mostra o elevador subindo, parando em um andar, a porta abrindo e fechando, para o vazio. A sensação de ser observado é constante, especialmente nas garagens e nos corredores do Bloco F, onde ficam as kitnets. Qual a teoria? O Copan foi construído em 1966. Milhares de pessoas já viveram e morreram ali. São milhares de histórias, de alegrias, mas também de solidão, de tragédias pessoais que acontecem em qualquer grande metrópole. A teoria mais comum é que alguns desses antigos moradores simplesmente não quiseram se mudar. Outros sugerem que, pela sua localização central, o terreno em si já tinha uma história antes do prédio. O que ninguém sabe é por que a atividade parece estar aumentando nos últimos anos. Se você mora em São Paulo, já sentiu algo estranho ao passar perto do Copan? Conta pra gente aqui nos comentários. Agora vamos de São Paulo para Salvador, para um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, o Mercado Modelo. Quem visita Salvador vai ao Mercado Modelo. Você sente o cheiro do dendê, vê o colorido do artesanato, ouve a música. É um lugar vibrante, um símbolo da Bahia. Mas o que a maioria dos turistas não sabe é o que existe exatamente debaixo de seus pés. E é aí que a história fica sombria. O Mercado Modelo que vemos hoje não é o original. Ele sofreu incêndios e reconstruções. Mas o que sobreviveu, escondido, são os porões, os túneis subterrâneos. E esses túneis não eram adegas de vinho. De acordo com documentos históricos e relatos preservados, esses porões eram senzalas. Eram usados como quarentena para os escravos recém-chegados da África. Imagine o cenário. Centenas de pessoas acorrentadas na escuridão, doentes, morrendo após uma travessia desumana pelo Atlântico. Muitos não sobreviviam para ver a luz do dia. O nível de sofrimento impregnado naquelas paredes de pedra é inimaginável. Hoje, parte desses porões é aberta à visitação. Mas os seguranças que cuidam do mercado à noite contam outra história. Relatos documentados falam de gemidos abafados, sons de correntes se arrastando na pedra e gritos. Gritos vindos de túneis que hoje estão selados com concreto. Qual a teoria aqui? Teoria 1. Sons da estrutura antiga do prédio, eco. Teoria 2. Uma memória auditiva, um loop trágico da história. Ou a teoria 3, a mais perturbadora. Eles ainda estão lá. Isso nos leva de volta ao nosso ponto de partida. O lugar que abre o nosso vídeo, a Ilha Poveglia, na Lagoa de Veneza, Itália. Se a Aokigahara é um mar de árvores, Poveglia é uma ilha de cinzas, literalmente. Durante o auge da peste negra, no século XIV e depois novamente no século XVII, Veneza usou esta ilha como uma estação de quarentena. Mas quarentena é um eufemismo. Era um depósito de moribundos. Estima-se que mais de 160 mil pessoas foram enviadas para Poveglia para morrer e serem queimadas.
O solo da ilha, em alguns pontos, é composto por mais de 50% de cinzas e restos humanos. O horror poderia ter parado aí, mas não parou. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha. Um hospital para loucos. E é aqui que a lenda moderna começa. Os pacientes, quase imediatamente, começaram a relatar que viam os fantasmas da praga. Eles ouviam os gemidos. Eles diziam que os espíritos das vítimas os atormentavam. Claro, os médicos e enfermeiros não acreditaram. Afinal, eles eram loucos. Mas a história fica pior. Havia um médico. A lenda diz que ele era um sádico, que ele usava os pacientes para experimentos cruéis, incluindo lobotomias feitas com ferramentas rudimentares, como martelos e cinzéis. Ele fazia isso supostamente na torre do sino do hospital. O que ninguém sabia era que o próprio médico começou a relatar que estava sendo assombrado. Ele dizia que os fantasmas da praga, e agora dos seus pacientes, o estavam enlouquecendo. Um dia, de acordo com o relato de uma enfermeira que testemunhou o evento, o médico subiu na torre do sino e se atirou, mas ele não morreu com a queda. A enfermeira relatou que enquanto ele agonizava no chão, uma névoa ou sombra surgiu do chão e o estrangulou até a morte. O hospital foi fechado em 1968. A ilha foi abandonada. Hoje, Poveglia é estritamente proibida para visitantes. O governo italiano tentou leiloá-la em 2014. Houve um comprador, mas o negócio misteriosamente nunca foi fechado. Equipes de TV e investigadores paranormais que conseguiram permissões especiais, como o programa Ghost Adventures, relataram fenômenos extremos. Falha total de equipamentos, sons de gritos ensurdecedores e a sensação de serem tocados, arranhados, empurrados por mãos invisíveis. O apresentador do programa afirmou que foi o local mais sombrio e maligno que ele já visitou. Qual teoria você acredita? Digita 1, 2 ou 3 nos comentários. Teoria 1 é tudo histeria, um lugar com uma história trágica que alimenta a sugestão. Teoria 2 é um portal. A quantidade massiva de morte e sofrimento abriu algo que não pode ser fechado. Ou, teoria 3, a mais perturbadora. Não existem fantasmas. O próprio lugar se tornou consciente. A ilha, o solo de cinzas, é a própria entidade. Existem lugares no mundo onde a história foi tão brutal que o passado se recusa a morrer. Ele espera, ele observa. Do luxo assombrado do Hotel Stanley, passando pelo concreto vivo do Copan, até a ilha de cinzas de Poveglia, esses locais são um aviso. Um aviso de que nem tudo que morre realmente se vai. Se esse vídeo mexeu com a sua cabeça e te deixou arrepiado, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque temos muitos outros mistérios para investigar. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ama histórias de mistério. E comenta aqui embaixo. Qual desses lugares você achou o mais assustador? Conhece algum caso parecido? Deixa sua sugestão. Até a próxima investigação.